essa grandiosidade que é a dramaturgia brasileira. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje, nós vamos assistir ao meu super amigo incrível, João Vitor. Ele é um artista maravilhoso, também tem muitas curiosidades a respeito dele, faz de tudo um pouco e, assim, tudo que ele faz é maravilhoso. Eu aprendi muito com ele no tempo em que nós trabalhamos juntos no liceu como corretoras de redação. E eu tenho muita sorte de poder ter conhecido ele pessoalmente, porque a gente já fazia parte de ciclos em que as pessoas eram em comum, né? Nós tínhamos pessoas em comum. E aí a gente finalmente teve a oportunidade de trabalhar junto e se conhecer pessoalmente e se encantar um pelo outro. E hoje eu convidei ele aqui para poder falar sobre teatro nacional, livros aí que ele acredita que sejam interessantes e, assim, imprescindíveis para a gente conhecer o nosso teatro nacional. Então eu confio imensamente nele, em tudo que ele me indicar de literatura, eu vou ficar com vontade de ler. Ele faz pós-graduação lá na USP Letras em teatro, só que em inglês. Mas aqui ele vai falar um pouco então do nosso teatro nacional, que eu particularmente conheço pouco. Então, como é uma área assim que eu quero ler mais, quero conhecer melhor, nada melhor do que pedir para um especialista para nos ensinar. Então hoje nós vamos ver o lado B do João Vitor. Querido. Olá, meu nome é João Victor, eu sou ator e sou pesquisador em dramaturgia pela Universidade de São Paulo. E eu vim aqui a convite da B contar para você quais são, na minha opinião, as 5 peças do teatro brasileiro que você tem que conhecer. Esse vídeo vai para você que gosta de teatro, ou para você que é ator e atriz, enfim, e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história do nosso teatro, que é tão rica. É claro que em 5 peças eu não vou conseguir dar conta da riqueza e da diversidade da dramaturgia brasileira, mas essas são as peças que, na minha opinião, são uma boa forma de adentrar e de conhecer um pouco da história do nosso teatro. A primeira peça que eu vou recomendar é uma peça de 1943, chamada Vestido de Noiva, do dramaturgo Nelson Rodrigues. O Nelson talvez seja o dramaturgo mais conhecido da história do nosso teatro. Ele ficou mundialmente conhecido, escreveu muitas peças. Vestido de Noiva foi a segunda peça que ele escreveu, e foi a peça que marcou no teatro brasileiro o início de um processo de modernização. Essa modernização, ela foi uma modernização mais cênica do que dramatúrgica. Isso porque a peça recebeu a encenação de um diretor polonês, no contexto da formação de um teatro profissional aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. E essa peça foi montada com alguns recursos cênicos que eram muito novos pra gente. Ela foi muito importante. É uma peça que trata de traição, ciúme, raiva, ódio. E ela se passa em planos. Tem o plano da memória, o plano do presente, o plano do passado, enfim. É super legal, uma peça bem bacana. É talvez a peça que tem a maior reverberação no sentido de marcar a história no teatro brasileiro. Talvez. A segunda peça é uma peça de 1955, eu vou em ordem cronológica. É uma peça de 1955 do autor paraibano Ariano Suassuna. A peça se chama Auto da Compadecida. Talvez você já tenha ouvido falar por causa do filme, é um filme de 2000. O filme foi gravado em 2000, ficou muito conhecido também. Tem Fernanda Montenegro, Matheus Nachergali no elenco e outras pessoas. E é uma peça que foi muito importante no movimento que estava surgindo naquele momento de criação de um teatro popular brasileiro. É uma peça que retrata o Nordeste a partir da mistura de diversos elementos. Então tem aspectos tradicionais, tem aspectos da literatura de cordel, tem religiosidade, tem barroco, enfim. É um texto que também faz referência ao Alto da Barca do Inferno, do escritor português Gil Vicente, que é do século XV, se eu não me engano. E é uma peça muito rica nas coisas que ela tem, né, nos elementos que ela traz. A peça tem alguns dos personagens mais irreverentes do nosso teatro, João Grilo, Chicó, enfim, são muitos personagens, mas é uma peça que eu recomendo para todo mundo. É engraçada, é leve, eu adoro essa peça. O terceiro texto é um texto de 1958, do Gianfrancesco Guarnieri, chamada
a peça se chama Eles Não Usam Black Tie. Black Tie trata da relação entre um pai e um filho no contexto do movimento grevista no Brasil. A peça previu, de certa forma, as tensões que desembocariam no golpe de 64 aqui no Brasil. Foi uma peça que estreou no Teatro de Arena, que é um importante teatro aqui de São Paulo, naquele mesmo ano, em 1958, no contexto do seminário de dramaturgia. Foram seminários que envolviam alguns nomes como o próprio Gianfrancesco, Augusto Boal, que também é um grande nome do teatro brasileiro, o diretor José Renato, que depois a gente passou a conhecer como Zé Renato, e foi uma peça muito importante para marcar o início, talvez, do que seria um teatro político brasileiro, de forma mais incisiva e olhando para questões de classe no Brasil. É uma peça muito legal. Tem um filme também, dirigido pelo Leon Richman, se eu não me engano, E é isso, assistam. Leiam, olha isso, eu já estou pensando no filme. Quarto texto é um texto de 1967, do Plínio Marcos. A peça se chama A Navalha na Carne. É uma peça que trata de violência e de prostituição e dos efeitos da urbanização nas grandes cidades. É a peça mais encenada do dramaturgo, do Plínio Marcos, ao lado de uma outra peça dele que se chama Dois Perdidos numa Noite Suja. E ela pode ser vista como uma espécie de metáfora para os mecanismos de poder no contexto da formação dessa cidade. Então a peça vai perambulando entre sentimentos como, entre autopiedade e sedução e humilhação e opressão e violência e tudo isso. É uma peça muito legal para a gente entender o que em 67, quando ela estreou, já existia em relação à configuração das grandes cidades, principalmente aqui de São Paulo. É uma peça que foi censurada quando ela estreou. Foi dirigida por Fauzi Arap, que também foi um importante diretor brasileiro. A peça se passa num quarto de um bordel e a prostituta Neuza Sueli, o homossexual Veludo e o cafetão Vado encarnam os conflitos que vão se desenrolar pela peça. É uma peça curta, muito interessante, muito legal. Eu gosto muito. A última peça é uma peça de 1974, do Oduvaldo Viana Filho, que a gente conhece como Vianinha. O Vianinha talvez seja o maior dramaturgo brasileiro, não o mais conhecido, mas o mais importante, na minha opinião. E essa é uma peça que faz uso de algumas técnicas, como a técnica de flashback, a narração e tudo mais, para traçar um panorama histórico que percorre aproximadamente 40 anos da história do país. Então, a peça vai desde Era Vargas, então de 30 a 45, e aí passa para o Estado Novo, a redemocratização e tudo mais, e chega até 1972, que é quando a peça está se passando, o presente da peça. Foi o último texto teatral do Vianinha. Ele terminou de escrever e não conseguiu assistir a peça. Ele morreu em 74 e a peça estreou logo em seguida. A peça foi censurada durante o regime militar e ela só pôde ser encenada depois, quando ela foi liberada. É uma peça muito, muito, muito importante para a gente entender a história do Brasil, eu acho, a história do século XX, principalmente. O Vianinha é um autor que inovou muito nos recursos dramatúrgicos que ele utilizava. Tem outros textos dele que são muito importantes. Papa e Girt é um texto muito importante. Enfim, eu não vou poder falar todos aqui, porque senão a gente foge do objetivo do vídeo, de ser conciso. Mas acho que é isso. Essa é a peça que fecha, para mim, esse quinteto de peças. Tem muitas outras peças que surgiram depois disso, de algumas autoras mulheres muito importantes. Eu consigo pensar em Leila Assunção, com uma peça que chamava Fala Baixo, Senão Eu Grito, de 1969. Uma autora brasileira contemporânea, eu gostaria de brevemente citar aqui, que é a Grace Passou, com um texto de 2005, se eu não me engano, chamado Por Elise, isso mesmo, 2005, que narra a história de uma dona de casa com um cão, com um lixeiro, e aí tem a relação dos vizinhos. É um texto muito legal. E eu queria citar também um texto que eu deixo de fora aí dessa lista dos 5, mas que é um texto pelo qual eu tenho muito carinho, que é um texto de 1955, do João Cabral de Melo Neto, importante poeta brasileiro, chamado Morte e Vida Severina. É uma peça toda em versos e é absolutamente lindo. Eu acho que é a coisa mais
delicada, já escrita sobre o Nordeste brasileiro. E acho que é isso. Eu poderia ficar aqui mais 40 minutos falando de teatro brasileiro, mas acho que essas são as 5 peças que dão conta de introduzir, pelo menos, o que seria essa grandiosidade que é a dramaturgia brasileira. Leiam teatro brasileiro, assistam teatro, vão ao teatro, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Tanto por conta da pandemia, quanto pelo desmonte, pelo projeto de desmonte e de ataque às artes e de ataque à cultura no nosso país. O teatro sempre foi a linha de frente de resistência, a gente sempre lutou e a gente sempre resistiu. E se vocês lerem essas 5 peças, talvez vocês percebam que o teatro, todas essas 5 peças, elas têm alguma qualidade política no sentido amplo da coisa. Todo o teatro que se fez aqui, sobretudo a partir da década de 60, sempre foi um teatro muito marcado pela necessidade de pensar o povo brasileiro, de refletir sobre o povo brasileiro. Eu deixei de fora da minha lista nomes muito importantes. Chico Buarque de Holanda é um grande nome do nosso teatro também. Augusto Boal, eu mencionei ele. Juracy Camargo, quem mais que eu não falei? Dias Gomes. Enfim, são muitas as pessoas, são muitos os dramaturgos, as dramaturgas também. Procurem conhecer. Se alguém quiser também entrar em contato comigo e perguntar um pouco mais sobre teatro brasileiro ou sobre teatro americano, que é uma coisa que eu estudo também, mas isso não vem ao caso, podem me escrever. Meu Instagram é @joãovictorps e eu tô sempre lá postando coisas e tal. Cinema brasileiro também, porque aí a gente percebe que tem muita coisa do cinema brasileiro que veio do teatro brasileiro, inspirada no teatro brasileiro. E acho que é basicamente isso. Assistam teatro, leiam dramaturgia e apoiem as artes e apoiem a cultura brasileira. É isso, um beijo, até a próxima. Tchau. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar comentários dizendo o que vocês acharam das indicações. Se vocês já leram alguma dessas peças, o que vocês acharam do vídeo, desse tipo de interação aqui no canal, as pessoas que eu tenho trazido, quem vocês gostariam de ver aqui, quem sabe eu não trago alguém que vocês peçam. E também temas de vídeo que vocês querem ver, eu sempre adoro filmar aquilo que vocês me pedem, eu acho muito interessante que a gente faça esse tipo de diálogo também. E é isso, muito obrigada por acompanharem o canal e até a próxima!